E aí, gurizada, tudo bem? Aqui é Ana Cláudia Peixoto, prof. de Física, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de mecânica. Lembrando que nós já sabemos quando é que um corpo tem aceleração, quando é que ele não tem aceleração. Quando é que ele tem aceleração? Quando a velocidade muda. Já vimos que um corpo que anda com velocidade constante é um movimento. O que é uma velocidade constante? Velocidade é uma grandeza vetorial. E a velocidade pode mudar em módulo, direção e sentido. Já vimos que quando um corpo está com velocidade constante, quando se diz isso, é porque o módulo, a direção e o sentido não mudam durante o movimento inteiro. Que movimento é esse em que o módulo, que é o valor, a direção e o sentido não mudam em nenhum instante? Só existe um movimento que é assim, que ocorre assim, que eu posso dizer que ele é filho único dessa física maravilhosa, dessa mecânica, que é o movimento retilíneo uniforme. Muru. Muru. Então, assim, o que nós vamos ver hoje? Quais são as características desse movimento retilíneo uniforme? Já sabemos praticamente tudo, só vamos colocar no papel, vou escrever a equação, vou mostrar o gráfico, mas a gente já sabe tudo, certo? Então, me acompanhe. É bem fácil, é tudo, a física é lógica, é muito fácil. Então, assim, hoje nós vamos estudar o movimento retilíneo uniforme, que é o único movimento que vocês vão aprender, que conhecem, que se viu aqui nesse nosso planeta e no universo, né? O que nós conhecemos, nós seres humanos conhecemos, é o único movimento que ocorre com velocidade constante, é o MURU, que é o movimento retilíneo uniforme. Esse é o único movimento que ocorre com velocidade constante, ou seja, que não muda o módulo, não muda a direção nem o sentido. Quanto vale a aceleração? Você já sabe quanto é que é. Já que a velocidade não muda de forma nenhuma, a aceleração vale zero. Ok até aqui? Então, assim, como é que eu posso achar a velocidade no movimento retilíneo uniforme, que eu sei que é uma trajetória retilínea, a trajetória linha reta, ó, retilíneo, ó. Sempre a primeira letra, movimento, daí a segunda sobre a trajetória e aqui sobre a velocidade. Uniforme, o valor dela nunca muda. Então, por exemplo, ó, um móvel andando sempre a 10 metros por segundo. Aí, daqui a pouco, no outro instante qualquer que eu estou analisando o movimento, como ele está em MRU, 10 metros por segundo. Vamos colocar aqui o sentido referencial para a direita, positivo. Aqui estão os vetores velocidade, certo? E assim por diante. Então, como é que eu posso achar? Aqui foi dada a velocidade, mas como é que se calcula a velocidade de um móvel estando em movimento retilíneo uniforme? Caso, exemplo 2, nós tenhamos a distância percorrida, dividir, e o tempo, né, que se gasta para percorrer esta distância. Por exemplo, uma distância de 500 metros, num tempo de 10 segundos. Vamos supor que um móvel partiu de uma posição A, que nós vamos chamar a posição inicial. Como é que a gente vai simbolizar a posição inicial? Ó, vou chamar de SI. Tem gente que chama XI, DI, tá? E a posição final do movimento, que vai percorrer os 500 metros, é final, ou S só. E o tempo 10 segundos. Como é que se acha a velocidade? Isso a gente já aprendeu em um dos nossos vídeos ali anterior. Quem não viu ainda, eu vou botar, já que eu não tô querendo calcular a velocidade média, porque a velocidade nesse móvel é sempre constante, logo a velocidade média é igual à velocidade aqui, então vou botar só V. Vocês já viram que se calcula a velocidade quando é dada a distância e o tempo, nos nossos vídeos anteriores, distância sobre tempo.
Que nesse caso aqui, então, quanto vai ser nossa velocidade? 500 metros dividido por 10 segundos, ó, bem fácil, corta um zerinho com um zerinho. Resposta 50 metros por segundo. Tá aqui a velocidade desse nosso móvel do movimento retilíneo uniforme, ok? Bem simples. Vamos para o exemplo número 3 e vamos supor que agora, em vez de ser dada a distância percorrida, no exemplo 3 vai ser dada a... Aqui, posição inicial do móvel, vamos supor que seja 10 metros. E daí, mais adiante, a posição final do móvel, que tem o valor de 110 metros. E o tempo de movimento, vamos supor que seja 20 segundos. Então tá, lá vou eu. Como é que eu vou calcular agora a velocidade aqui desse móvel? Eu não tenho a distância que ele percorreu, mas eu posso achar aqui. É bem fácil, ó. Eu tenho a posição final que ele chegou, a inicial que ele saiu. Então, para encontrar essa distância percorrida é muito simples, ó. É só fazer a posição final do movimento, que é 110, menos a posição que ele saiu, 10, ó. Ok? É bem fácil, ó. Vou achar o D, 100 metros, está aqui a distância percorrida. Então, na verdade, eu também posso escrever a minha equação da velocidade para o movimento retilíneo uniforme, como a trajetória é uma linha reta, o deslocamento é igual à distância percorrida, igual a ΔS, variação das posições, dividido pela variação do tempo, ou ΔT ou T. Então, isso aqui é a posição final, menos posição inicial, dividido pelo tempo final, menos inicial, e se for dado o intervalo de tempo, que é o ΔT, como foi aqui, ó, aqui está o nosso ΔT, 20 segundos da posição inicial e final. Então, como é que fica o nosso problema? 110 menos 10 dividido por 20, ó. Simples assim. Isso aqui é igual a 100 sobre 20, que vai dar 5 metros por segundo. E está resolvido esse nosso problema. Viu? É fácil e simples. Então, a nossa equação do movimento retilíneo uniforme vem a ser velocidade igual a distância sobre tempo, somente. Que eu também posso escrever a mesma equação, mas se forem dadas as posições, é a mesma, ok? Por favor, não vão achar que é outra, é a mesma. Só vou escrever de forma diferente. Ó, posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial, que nada mais é que V igual a ΔS sobre ΔT. Certo? Aqui, é isso aqui, simples assim mesmo, ok? Ah, vamos supor, professora, mas eu quero achar, vamos supor que tenha achado a velocidade, vou botar T aqui, certo? T ou ΔT é a mesma coisa. Vamos supor que eu tenha achado a velocidade, tenho o tempo, e daí eu quero saber a posição final do meu movimento. Quero saber aqui, ó, posição final do movimento. Vamos ver um exemplo. Exemplo. Supor que um móvel está com uma velocidade de 20 metros por segundo. Vamos supor que ele partiu de uma posição inicial, para que escrevi errado a letra, momentito. Opa. Partiu de uma posição inicial de, vamos supor que tenha sido 100 metros, e andou durante um tempo de 40 segundos. Qual é a posição final desse móvel? Daí a gente bota lá, interrogação. Esses dados a gente tira do problema. É muito importante tirar os dados, depois fica muito fácil resolver. Entender, compreender qual é a pergunta e depois sair resolvendo, ó. A questão que é a minha posição final, ó. Então, posição final, ó. Esse tempo passa multiplicando lá para cima para isolar, ó. Estão vendo? Está dividindo, passa multiplicando.
Ó, e a posição inicial, como é negativa, ela vai passar somando para o outro lado. Então, isso é tudo matemática básica. Então, a posição final nada mais é que a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo desse movimento. Tá aqui, ó. Posição final é a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Logo, a posição final do meu móvel é 100 mais 20 vezes 40. Posição final do meu móvel é 100 mais 800. Posição final do meu móvel é 900. Que banana, laranja, não, olha que unidade que estão as posições. Metro, ó. Então, 900 metros, essa é a resposta do meu problema. E aqui a gente viu a equação do MRU, certo? E tá aí. Tudo que a questão pedir sobre movimento retilíneo uniforme, velocidade, e não precisar de gráfico, o que vai ser a nossa próxima aula, gráfico do movimento retilíneo uniforme. Então, a equação que vocês têm para usar é essa aí. E na análise gráfica, a única diferença é que ali vocês, em vez de tirar os dados do problema, vocês vão tirar de um gráfico. E qual é a equação que vocês vão ter para usar? Essa aí, V igual a D sobre T, que também pode ser delta E sobre delta T, certo? E daí é isto. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais sobre isso, é só colocar embaixo, me perguntar. Se quiserem que eu bote mais exemplos, que eu faça outro vídeo sobre isso, para ficar mais claro ainda, eu posso fazer. E até a nossa próxima aula, que daí nós vamos ver os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Tchau!